Deixa eu ver, acho que foi. Estamos ao vivo. Oi? Todo mundo me ouvindo bem? Deixa eu tirar o celular aqui. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Adriele, estou aqui então com meus colegas e o nosso convidado, quadrinista e publicitário, Márcio Maier. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Lauren, estou aqui com os meus colegas e o Márcio. É um prazer te ter aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, gurias. Eu sou a Luana e hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Márcio Maier, onde ele vai falar sobre a carreira dele como quadrinista. Então, para iniciar, Márcio, a gente gostaria que você contasse, então, como gostou das histórias em quadrinhos? Como começou? Bem, essa é uma história bem antiga, né? Eu sou um rapaz não tão jovem assim mais, né? Lá em meados de 88, quando eu tinha 8 anos, né? Não vou falar a minha idade, mas naquela época eu tinha 8 anos. Eu sempre gostei muito de história em quadrinhos, porque acho que as histórias em quadrinhos são uma forma de tu te expressar com o mundo. E como eu era um rapaz meio tímido, acho que ali eu comecei a encontrar um caminho. Só que a partir de 1991 saiu uma graphic chamada Didi Volta para o Futuro. Foi uma mescla, foi uma sátira de cinema feita com uma versão infantil dos Trapalhões. E aquilo ali uniu uma paixão minha, cinema, com histórias em quadrinhos. Quando aliou as duas coisas, pensei, poxa, ali deu start, brilhou aquela luz, poxa, por aqui que eu quero seguir. Ah, que legal. Então, e você se inspira ou já se inspirou em algum quadrinista? Como é que foi essa inspiração para ti? Às vezes tem coisa que vem do inconsciente da gente. Esses dias um cara falou para mim, Márcio, teu estilo de traço é um estilo de traço tipo Asterix, Obelix, Smurfs. E aí eu comecei a observar, poxa, eu realmente puxei esse estilo de traço e eu não tinha percebido isso, né? Por mais que, de repente, quando era criança, acompanhava um pouco de Turma da Mônica, essa versão infantil dos Trapalhões, mas indiretamente essa linha franco-belga foi uma forte influência, mas sem eu acabar percebendo isso, foi uma coisa meio sutil. Ok. Você só vive dos quadrinhos ou tu trabalha fora também, em outro ramo? Atualmente eu vivo do ramo publicitário. Eu sou publicitário dentro de uma empresa. Busco atualmente fazer quadrinhos, por enquanto de forma independente. Quero transformar isso em profissão, mas isso é uma construção que a gente vem fazendo aos poucos, né, através de redes sociais, a participação em eventos, e aos poucos estou tentando entrar nesse nicho de mercado. Ah, que legal. E quais foram as suas inspirações e hoje, quais são também para ter continuidade desse trabalho? O que move a gente são algumas coisas que vêm de dentro da gente, às vezes não é nem muita influência fora, né? Porque essa questão dos quadrinhos, eu por muito tempo acabei deixando esses projetos engavetados, porque chega uma hora na vida, as pessoas te dizem, poxa, tu tem que estudar, tu tem que trabalhar, tu precisa tomar um rumo na vida, isso aqui é coisa de criança e não é por aqui. Só que, como a gente vive uma coisa muito cultural, assim, eu pelo menos sou descendente de alemães, então às vezes tem aquela coisa que o desenho não é levado a sério, uma coisa profissional, aquilo acabou ficando engavetado por muito tempo, só que lá por meados de 2012 eu acabei participando de um evento de quadrinhos meio ao acaso, aqui em Santa Cruz, e aquilo me despertou, poxa, a coisa é palpável, a coisa é possível de acontecer, e aí eu fui lá e tirei da gaveta aqueles velhos traços, comecei a trabalhar de novo, comecei a trazer à tona, e eu acho que a partir dali eu trouxe essa paixão de volta, essa paixão que estava adormecida por muito tempo. Isso voltou a trabalhar com isso mesmo em 2012, então. 2012. Lauren? Então, Márcio, conta um pouquinho das dificuldades de ser quadrinista na região. Bem, a gente tem uma barreira que eu acredito
pouco é cultural também. As pessoas hoje, quando se fala em histórias em quadrinhos para crianças, a primeira coisa que vem à cabeça é Turma da Mônica ou Maurício de Souza. Então, esse é uma barreira que a gente ainda tem que quebrar, porque esses tempos também conversei com um rapaz em São Paulo e o cara me disse, Márcio, as pessoas hoje compram Turma da Mônica muito mais por uma questão assim de memória afetiva. São os pais que compram para as crianças Turma da Mônica porque liam quando era criança e certa vez eu presenciei numa banca aqui em Santa Cruz do Sul. Presenciei uma mãe, disse, meu filho, que bacana, essas revistinhas aqui a mamãe lia quando era criança e eu acho que isso seria bacana para você ler. Só que deu a caso da moça ser minha amiga de muitos anos. Ela disse, Márcio, você por aqui e tal, e as suas revistinhas, tu tem na banca? Eu disse, sim, estão aqui, né, estavam do lado ali da Turma da Mônica, mas ela, por essa questão cultural, ela não viu, mas ela foi direto na Turma da Mônica. Então é uma barreira que a gente tem que transpor, tem que tentar aos poucos quebrar, criar essa cultura da inovação, né? Sim, e qual é a É uma barreira opinião nacional, né? Não só da Sim, região. sim, exato. E eu queria saber qual é a tua visão sobre o mercado dos quadrinistas aqui em Santa Cruz do Sul. Aqui eu acho que a coisa ainda é um pouco fechada, assim. Até uma vez eu comprei uma revista em quadrinhos, me sentei na praça, no centro, e fui ler. Passaram duas tias por mim, assim, as duas me olharam, deram risadas, tem gente que gosta e tal, não sei o quê. Só que se tu for olhar na França, Japão, quadrinhos, mangá, é coisa de adulto também, não é só coisa de criança, né? Então, é aquela coisa como a gente tinha falado, é uma coisa meio cultural, tu precisa quebrar essa barreira, né? Mas é uma coisa que a gente vai aos poucos construindo, né? E de uma certa forma, essa questão dos eventos de quadrinhos, a gente teve evento de quadrinhos agora ano passado aí. Eu também participei como organizador de alguns eventos aqui na cidade. Então, a gente tem que construir uma cultura de quadrinhos para daí, aos poucos, ir inserindo as pessoas nesse universo. Trabalhar isso, né? E a Isso. questão da Feira do Livro, você participa? Eu perdi, não sei se eu perdi antes. Você falou sobre... Sim, sim. A gente tinha um evento paralelo à Feira do Livro, chamado Bar Cultura Mais Quadrinhos, né? A Unisc dá um apoio nesse sentido também. E a gente fazia um evento meio paralelo, inclusive eu sou um dos organizadores da Feira do Livro também, né? Ultimamente, devido a algumas pautas, demandas nessa área de publicidade, eu acabei não indo nas últimas reuniões com o pessoal, mas eu vinha participando ativamente nesses últimos tempos. E ali a gente começou a aliar, tentar aproximar justamente essa coisa porque quadrinho também é literatura, então a gente tentou justamente aproximar a Feira do Livro em paralelo com esse evento de quadrinhos, para aos poucos fazer esse universo dessa galera do universo literário, puxar essa galera um pouco para o universo dos quadrinhos, desse universo nerd, né? Legal. Lauren? Por que o nome Ed Mania? Como iniciou isso? Por que o do nome? Olha, eu não sei. Inspiração, de onde veio? Porque Eu sempre gostei do nome Ed, não sei por quê. De repente eu assistia muita animação americana e a questão assim de Ed Mania foi uma questão assim. Eu certa vez criei uma tirinha para um jornal chamado Folha do Rio Grande em 2001 e aí eu precisava de um nome para aquela tira e o nome do personagem era Ed. O Ed é um furão. E eu pensei, poxa, que nome que eu vou dar para essa tira? Poxa, Ed Mania, acho que Ed Mania fica bacana, né? Ed Mania é como se fosse a turma do Ed, ou Ed e suas manias, né? E aí, no fim, acabou ficando e eu achei fez a bacana. marca, né? E tá feita. Há quanto tempo existe o Ed Mania? Bem, o Ed é de 1996.
Nossa, a minha idade. Eu tenho, eu tenho um filho adolescente em casa e não sabia. E aos poucos fui agregando outros personagens. Eu já tenho o Gaio, que é de 94, que é 2 anos mais velho que o Ed. Só que eu acabei puxando esse personagem de uma outra tira. E em 2015, em certo momento, minha esposa falou assim, pô, tu tem 2 meninos, você precisa inserir uma menina nessas histórias. Eu disse, poxa, realmente, meu amor, você tem razão. E foi aí que eu criei a Mel Shy, que é uma cachorrinha York, que ela é muito elétrica, ela faz primeiro e pergunta depois, né? E assim, aos poucos, eu acho que Ed Mania é uma coisa assim que eu tenho esses 3 personagens que são protagonistas, mas eu ainda estou construindo esse universo aos poucos. Aí eu ia até dizer, quando vem a ideia de introduzir outros, né? Outros personagens também. Sim, sim. Isso é uma coisa que, com o desenrolar das histórias, eu vou inserindo novos personagens, até para agregar na narrativa, tentar incrementar coisas diferentes, né? Sim, para não ficar sempre o mesmo. Legal, Sim. muito legal. Márcio, você usa algum método para fazer os roteiros? Como é que surge a ideia de fazer novos personagens, né? Tu já tem ideia de um próximo? Tenho ideia de próximos personagens. Isso é uma coisa que surge muito do acaso, e junto com isso, acredito que também, como eu leio bastante, leio sobre tudo quanto é tipo de coisa, então, justamente para agregar nessa questão de ideias, né, eu leio desde ufologia, Egito Antigo, geografia, eu tento ler de várias coisas, um pouco, pelo menos, para poder criar uma narrativa, criar uma ideia e em cima dela construir. Ou às vezes tem coisas muito inusitadas, que às vezes acaba deitando lá pela meia-noite, 1 hora da manhã, tu deita na cama, surgiu uma ideia, peraí, preciso correr atrás de um lápis, de uma caneta, e tem que anotar, porque senão no outro dia tu esqueceu a ideia. E às vezes é uma ideia excelente. E já aconteceu, eu tive vontade de me matar, de esquecer excelentes ideias por não ter anotado. Né? Isso é Não, é complicado. complicado. Não, é bom ter um caderninho, uma caneta do lado. Sempre. O teu último lançamento foi um livro. Só um pouquinho, o quê? Lançamento... A Laura falou alguma coisa? A Luana. Vai. Tá, vou falar então. O teu último lançamento foi uma história em quadrinhos para colorir, né? Eu queria que tu contasse pra gente como é que veio a ideia de fazer uma história em quadrinhos voltada para criança, né? Para elas colorirem. Sim. Bem, essa foi uma ideia que um amigo meu um dia disse, cara, um livro de colorir ia ser muito bacana, né? Essa tua linha de personagens infantis. Eu disse, pá, é verdade. De repente, um livro de colorir que começa colorido. Porque eu queria muito mais do que um livro de colorir, tinha que ser alguma coisa diferente, não uma coisa que já tem no mercado. Até porque eu acredito que a gente tem que inovar. Se tu fazer mais do mesmo, tu vai ficar sempre no mesmo patamar. Então, um livro de colorir que começa colorido. Só que, ok, tinha a ideia inicial, mas, opa, como é que eu vou desenvolver um roteiro em cima disso? E, principalmente para mim, que trabalho justamente nessa área gráfica, tu tem que ter muito uma noção também de custos. Então, eu também tinha que encaixar essa história de uma forma que não ficasse comprida, que fosse um livro de colorir, mas em quadrinhos, né? Não queria fazer um livro simplesmente ilustrar uma página por vez, porque isso não vai agregar em nada. Eu queria fazer uma história em quadrinhos de colorir. Então, eu defini, poxa, por questão de custos, vai ter 20 páginas, só que aí você encaixar uma narrativa que parecia um pouco complexa, encaixar em apenas 20 páginas, também como eu lido com público infantil, então a questão da fala dos balões também não poderia ser complicada, tem que ser de fácil compreensão, até porque eu estou fazendo um livro para crianças. Então, tu tem uma história complexa, tu precisa desenvolver uma narrativa, só que tu tem um enquadramento dos personagens, tem situações tensas que você tem que dar mais ênfase. Então,
tu desenvolver toda essa narrativa, de uma certa forma, tu resumir ela, também não é fácil, assim como ter ideia para fazer um grande livro também não é fácil, tu resumir uma boa história num pequeno livro. E aí depois que eu lancei, eu acabei indo para Curitiba, lançar lá na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, em 2016, esse livro. Às vezes a gente acha, poxa, será que vai ter resultado? Será que vai dar, né? Vai verter alguma coisa. E aí, entrando de novo nessa questão cultura, que a gente já tinha falado antes, nossa, Curitiba é um nicho cultural, a galera lá, assim, ó, é sensacional. Porque a galera chegava na minha mesa e disse, que legal, que legal, que legal, quero comprar, e é uma outra percepção de mundo. Então, assim, Curitiba foi um lugar que eu me apaixonei. E aí deu a casa também em 2016, eu passar pelo Sidney Guzman, que é editor-chefe do Maurício de Souza, e eu disse, Sidão, o apelido dele é Sidão, no meio editorial, no meio de quadrinhos, a galera conhece ele por Sidão, porque ele é um gigante, né? Então, Sidão, vem para cá, ó, quero te apresentar meu livro, minha ideia, tal, né? Não sei o quê. Eu queria só um feedback teu, para ver o que tu acha, qual é o teu ponto de vista, né? Pode criticar, porque eu acho que a gente tem que aceitar crítica até para poder crescer. E eu quero ver a tua opinião. E larguei o livro para ele e vim embora para Santa Cruz. E pensei, poxa, acho que o cara não deve ter gostado, o cara não me deu nenhum retorno, disse, o que eu tô fazendo no meio dos quadrinhos? Acho que eu sou um ogro no universo dos quadrinhos. Então, questão de uma semana depois, porque ele também tem muita demanda, então, de uma semana depois ele me mandou um áudio na minha fanpage e disse, Márcio, olha, tu tem aquele personagem que baba um pouco demais e tal, né? Daí eu pensei, lá vem xixi, né? Mas tudo bem, faz parte. E aí eles, cara, essa sua sacada num livro de colorir que começa colorido é sensacional. Aí, né? Pensei, caramba, o editor-chefe do Maurício de Souza, que é o cara responsável pela área editorial lá, e o cara que reergueu o Maurício de Souza, de 2006 para cá, poxa, se ele tá me dando, né, esse feedback, eu acho que eu tô no caminho certo. Né? E são essas coisas que motivam a gente a continuar. Que bacana. Essas histórias, por elas ser destinadas a crianças, ela tem ou não tem vilões também? Essa coisa. Tem. Até a questão assim do ser bom ou ser mal. Eu uma vez conversei com um cara, eu achei muito bacana o conceito dele de ser bom e ser mal. Ele disse para mim, Márcio, eu acho assim, eu não acredito no bem e no mal, eu acredito no individual e no coletivo. A pessoa que pensa no individual apenas, sim, essa é do mal, né, de uma certa forma. Só que eu queria fazer personagens assim que não fossem maus, eu queria construir personagens que fossem mal interpretados pelo mundo. E de uma certa forma, o personagem mal que apareça nessa história é um cara que vê a questão das cores como um egoísmo, então ele quer justamente tirar as cores do mundo para tornar o mundo mais igual, né? E aí que entra a questão dos personagens e tal. Então, a jogada do personagem do mal foi essa questão de ser uma pessoa mal interpretada pelo mundo exterior. Voltando um pouquinho na questão de Curitiba, Márcio, tu mesmo comentou que lá foi uma recepção diferente. O que tu acha que muda, digamos, do Paraná e para cá, para o Rio Grande do Sul? Nessa questão da cultura, dos quadrinhos, você viu uma diferença, né? Sim, eu acredito, assim, o pouco que eu percebi, pelo menos, aqui tem muito aquela coisa, assim, eu, pelo menos, sendo descendente de alemães e tal, já começa de casa aquela coisa do pai e da mãe, desenha coisa de criança, né? Ali tu já acaba criando uma certa barreira, né? Isso aqui não vai te dar futuro, deixa de lado, né? Tu tem que trabalhar, ter um emprego, fazer uma faculdade, formar e seguir o teu caminho, né? Deixa lá, deixa os desenhos para os teus filhos. Em compensação, Curitiba percebeu uma outra coisa, os próprios pais incentivando os filhos a lerem, incentivando os filhos, conversando com os filhos, meu filho, tu gosta de desenhar, aqui tem outro desenhista, né? Pede uns conselhos para esse tio, né? Foi uma outra percepção de mundo,
E o pouco que eu acabei conhecendo em Curitiba, eu tive 2 vezes lá, lá existe uma coisa mais de exploração cultural, exposição, existe um incentivo maior nesse sentido. E eu acho que é uma das coisas que falta um pouco aqui. Um pouco é cultural aqui e um pouco é incentivo também, né? Acredito que seja por aí. O que tu acha de introduzir HQs nas escolas como uma forma de aprendizado? Eu acho que é um excelente caminho, principalmente nessa questão do ensino básico, porque para mim os quadrinhos foram uma forma de me externar com o mundo, né? Eu era muito introspectivo, além de melhorar essa questão da leitura, né? É uma forma mais fácil de introduzir as crianças na leitura. Eu acredito assim, ó, que isso é bacana no sentido de tu incentivar a criança a ter a criar o seu próprio universo lúdico, né? A partir do momento que a criança cria o seu próprio universo lúdico, ela desperta a criatividade, desperta o gosto pela leitura, e essa questão do despertar o gosto pela leitura, tu acaba despertando a curiosidade, instigando a curiosidade nas crianças, e com certeza essas crianças vão ser adultos melhores preparados para o futuro. Eu acredito que é importante essa questão da introdução da criança aos quadrinhos nesse sentido, assim. E dessas histórias todas, qual é a preferida? Olha, poxa, Difícil, né? Difícil, difícil, mas. difícil, difícil te dizer. Bem difícil mesmo. Porque o universo dos quadrinhos, assim, para mim foi uma coisa maravilhosa, no sentido tanto de desenvolver quadrinhos, de poder contar boas histórias, quanto extra essa questão de criação, também ter a história do outro ponto de vista, que é você conhecer pessoas super interessantes nesse meio, né? Então tem as histórias nas histórias em quadrinhos e as histórias fora das histórias em quadrinhos, que são os bastidores, né? Sei lá, os quadrinhos para mim são tudo, e poder dizer qual é a história que mais se destaca, de repente, para mim, de uma certa forma, acho que eu não vou saber te dizer. Sim. Voltando um pouco na questão da região, né, Márcio? Sim. Você falou de Curitiba, eu lembro que você já participou de eventos em Santa Catarina também, né? Sim. Então, o que você acha que muda? Você já fez eventos aqui em escolas, né? Aqui na região de Santa Cruz. Então, o que você acha que muda de lugar para lugar? Você acha que em outras cidades, em outros estados, é mais adquirido os quadrinhos ou não? Ou é o padrão, assim, em todos os lugares não é muito frequente? Eu acho que ali, o que eu percebi, pelo menos, assim, eu já fiz eventos aqui, fiz eventos em Santa Catarina, tive ano passado, tive em Curitiba, no Paraná, tive em Indaiatuba, São Paulo, em 2017. Então, assim, quanto mais eu fui chegando próximo a esse centro, eixo Rio-São Paulo, eu percebi que o incentivo à cultura parece que é maior. E um dos outros pontos que eu percebi também é essa questão da colonização europeia, digamos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são casos à parte, onde é que ali eu senti essa questão cultural mais engessada, né? É a questão, de repente, trabalhar um pouco mais com os pais e escolas. De repente, essa questão de talvez trabalhar mais forte nas escolas, acho que seria um ponto-chave a quebrar essas barreiras culturais nesse sentido, assim. E tu tem em mente quantas tiras tu já fez? Eu acredito que tiras em torno de umas 120, 130, mais ou menos. Nossa, muita coisa. Como é para ti quando você vê uma criança que adora suas histórias, como você se sente? Eu já vi pessoas com a camiseta do Ed, né? Eu já comentei com você uma vez. Isso Sim. foi muito legal perceber que sim, que é uma realidade, pode se tornar ainda mais se a gente buscar a cultura, né?
sim, sim. Uma das coisas bacanas, assim, às vezes tem aqueles momentos, assim, principalmente por enquanto, assim, ainda fazendo quadrinhos de uma forma independente, e ainda não estando, assim, de uma certa forma, não ter entrado de forma firme ainda no mercado editorial. Às vezes tem aqueles momentos, assim, que tu tá quase desistindo, tu tá quase largando de mãos, não, eu vou pelo caminho da publicidade, que eu acho que é mais fácil né? Só que aquela tua paixão, ela tá ali dentro, mas às vezes ela tá, né? As pessoas às vezes não aceitam o novo e tal, mas aí quando tu vê uma criança, às vezes tá no mercado, ou às vezes num evento de quadrinhos, ou alguém, já teve pais que chegaram para mim e disseram, Márcia, aí tuas histórias, não sei o quê, olha aquela pessoa, tu lê minhas histórias? Né? Isso vem acontecendo bastante, principalmente de uns tempos para cá. E principalmente quando vem uma criança, então, eu adoro tuas histórias e não sei o que, opa, peraí, né? Não posso parar. Nem que seja um único leitor, mas por esse único leitor eu não vou parar de fazer quadrinhos. Vou continuar sonhando, porque da mesma forma que eu um dia já sonhei, né, em estar do outro lado, não posso deixar aquela única criança desistir, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que me motiva. E quais as formas de divulgação do seu trabalho? Acho que eu vou primeiro responder a Luana. Atualmente estou utilizando minha fanpage no Facebook, tenho o Instagram também, estou usando o YouTube, onde é que eu tenho postado algumas entrevistas com esse meu material de quadrinhos. Twitter também, mas menos. Utilizo mais Instagram e Facebook para fazer essa divulgação de material. Quer falar, Laura? O que você ia perguntar? Márcio, você fez 2 livros HQs, né? Uhum. Como foi esse investimento? Partiu só de ti? Você pretende lançar outros livros, né? Você pretende ter apoiadores, procurar por eles? Sim. O primeiro livro, chamado Babá das Tiras, deixa eu ver aqui, Babá das Tiras, que eu lancei em 2015, eu primeiro reuni algumas tiras, pensei, eu preciso antes feito do que perfeito. Chega uma hora que tu precisa dar a cara a tapa e eu vou lá tentar fazer, vou ver qual é que é. Então eu lancei em 2015 Babá das Tiras, que por sorte, não sei se é sorte, acho que um pouquinho, né, força de vontade, quando a gente põe amor nas coisas, acabou concorrendo em 2015 ao Oscar dos quadrinhos brasileiros. Aí como meu primeiro livro, nossa, cheguei no patamar assim, de cara, caramba, não posso desistir, né? E esses 2 primeiros livros foram feitos de uma forma independente, tanto em termos de investimento, quanto a construção do livro, desde roteiro, ilustração, colorização, composição, né? Inclusive tive algumas aulas dessas na Unisc, quando estava estudando na Unisc. Então, foi assim, foi cansativo tanto em termos assim da construção do material, do conteúdo, quanto em termos financeiros. Tudo banquei do próprio bolso, os 2 primeiros livros. Mas a partir de agora estou buscando parcerias estratégicas para tentar lançar um novo livro. A minha ideia, de repente, não sei se esse ano, né, talvez a partir do ano que vem, quero lançar um livro em quadrinhos em braille, porque acho que esse é um público que está meio esquecido, né? Mas eu quero fazer um material diferente, não é simplesmente fazer balão de quadrinhos em braille, né? Em outro momento vou contar mais detalhes, né? Só para deixar vocês da curiosidade, um pouco seguir a gente nas redes sociais. Mas tem alguns projetos bacanas em pauta e eu acho que a partir do ano que vem a coisa vai engrenar. Márcio, você acredita que no Brasil quem quer ser quadrinista consegue viver só disso ou ainda é um caminho a ser percorrido? Eu acredito que é um caminho bem difícil, né? Porque o tio Maurício está nos Topic Trends lá e, né, não está largando o osso, né? Vamos brincar aqui, né? Na verdade, acredito que o mercado está disponível para todos, né? Depende de cada um fazer o seu diferencial.
Só que uma coisa eu vi alguém falar, e nisso eu acredito, porque assim, a gente tem desenhistas muito talentosos. O Brasil tem assim, uma safra de artistas muito talentosos, pessoas excepcionais nessa questão de arte, design, colorização, pessoas que ganharam prêmios internacionais, hein, pessoas boas pra caramba, desenhando para mercado europeu, mercado norte-americano. Só que tem um pequeno detalhe. Talvez, né, eu vi isso um comentarista dessa área de quadrinhos, não me lembro se foi do grupo Omelete quem falou, mas já faz alguns anos me passaram isso. Dificilmente vai existir o Maurício de Souza de novo, né? Tomara que eu quebre essa regra, porque assim, o Maurício, além de ser desenhista, quadrinista, ele foi antes de tudo gestor de negócios. Então, acho que falta nos desenhistas brasileiros, por mais que tenham talento, falta essa questão da gestão de negócio, de estudar mercado, mercado editorial, estratégia de negócio, coisas desse tipo assim, sabe? Dificilmente tem no mercado aí algum desenhista administrador, gestor de negócios. Então, acho que falta essa visão da coisa nesse sentido, assim. Acho que falho. Márcio? Oi? Eu tô ouvindo. Contigo, Eu Ana. acho que vai. Repete para nós então as suas redes sociais, para o pessoal que está assistindo poder seguir você. Bem, sigam a turma do Furão lá, please. No Facebook é @edmaniacomics. Instagram também, @edmaniacomics. E no YouTube é YouTube /C de canal /Edmania, que lá tem algumas entrevistas minhas dessa área de mercado de quadrinhos. Certo, muito obrigado, sucesso, muitas novas oportunidades para você. Show, muito obrigado. É uma honra poder participar desse encontro bacana. Sucesso para vocês em suas futuras carreiras aí. Obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo que assistiu com nós. Foi muito bom. A gente vai continuar te seguindo aí nas redes sociais. Muito sucesso aí na vida e na carreira. Show. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Valeu. gurias. Obrigado, Márcio. E boa noite. Valeu, boa noite.